Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus, e na força do Teu Espírito, é que nos aproximamos de Ti mais uma vez, agora, Senhor, para Te adorar, proclamando a Tua palavra, e para Te adorar, escutando a Tua palavra e guardando no nosso coração. Nós lemos aqui, Senhor, 3 versículos extremamente poderosos para nos consolar, Senhor, que refletem muito do Teu amor por nós, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. E com isso queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a entender o texto, além da mera letra, Senhor, mergulhando, Senhor, o nosso coração e a nossa alma nas profundezas do Teu Espírito, Senhor, para aprendermos mais de Ti e sejamos todos aqui consolados nas nossas aflições, pelo consolo que é sem igual, que vem da Tua palavra, Senhor. Assim nós Te oramos e pedimos a Deus a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. A gente lê um texto aqui, que curiosamente, é um texto muito consolador, que fala dos planos do Senhor, mas é um texto também muito missionário, e ele parece ter sido mostrado a nós na intercessão de um mês de agosto, onde pensamos nas missões do Senhor, e entramos no mês de setembro para pensar no consolo que vem do Senhor. E esse texto toca nesses 2 temas, missões e sofrimento, como se Deus quisesse que nós olhássemos para a sua graça sem esquecer do propósito missionário para o qual nós fomos chamados, isto é, tudo que ouvimos no mês de agosto ficasse gravado, não fosse esquecido no nosso coração, porque esse é o propósito, o sentido da nossa vida. E missões e sofrimento por amor à causa de Cristo são coisas que na história andam de mãos dadas, né? A história da igreja, ela é uma história feita debaixo de muito sangue, de muita gente que deu a sua vida, ao ponto de os mais antigos dizerem que a semente do Evangelho é justamente o sangue dos mártires. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho, que quanto mais pessoas se sacrificaram e deram a sua vida pela causa de Cristo, mais a causa de Cristo era promovida de lugar em lugar, não importa a perseguição, e assim é até hoje. E pensando nessa ideia de mártires, ou seja, de pessoas que morrem por serem pessoas que não se negam a testemunhar a Cristo, é justamente que a gente olha para o século passado, o século XX, este século que começa em 1901 e termina no ano 2000, porque o século XX é, podemos dizer assim com toda tranquilidade, o século dos mártires. O século dos mártires não é o século I nem o século II, mas é o século XX, porque se aponta que nunca na história morreu tanto crente por amar a Cristo quanto no século XX. Nunca antes na história, nem os impérios mais antigos, nem Roma, nem todos os outros impérios mataram tantos cristãos de verdade quanto aconteceu no século XX, em meio às ideologias, às ditaduras, às perseguições. E olhando para a história do século XX principalmente, a gente vê exemplos de pastores, por exemplo, homens notáveis que não recusaram a negar a Cristo, que se recusaram a blasfemar contra Deus, mas que pregaram a palavra com intrepidez, com coragem, a ponto até de desafiar regimes totalitários, ditatoriais,
como por exemplo aconteceu na Alemanha nazista. E um homem notável nessa época foi aquele que nós conhecemos como Dietrich Bonhoeffer, que muitos de nós talvez tenhamos lido a respeito da sua biografia, mas Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo e pastor que viveu lá na Alemanha nazista, sendo um dos maiores opositores a Adolf Hitler. Pensando na sua vida, a gente vê que nas décadas de 1930 e 1940, com a ascensão do nazismo, a gente olha para a Alemanha e vê que a maioria dos pastores não falava contra o regime, não pregava a palavra de Deus para desafiar as injustiças sociais, a opressão, os valores errados no país. Mas diferentemente desse, Dietrich Bonhoeffer, junto com alguns outros pastores, começava a criticar Hitler, começava a ir a público e dizer que a opressão não é o caminho de Deus, que os homens não têm o direito de oprimir uns aos outros, e o resultado disso é que ele teve que ser exilado e morar um tempo nos Estados Unidos e depois, mais tarde, na Inglaterra. Mas de repente, em 1943, a Segunda Guerra Mundial fervilhando, explodindo, ele sente o desejo de voltar para a Alemanha. Como um dos principais inimigos do Estado, sente o desejo no seu coração, sente um chamado de voltar para o seu país para encorajar a resistência contra o regime nazista, de encorajar outros pastores, dizerem: vocês têm que pregar a verdade de Deus no tempo que a gente vive, nas circunstâncias que a gente vive. E ele volta para a Alemanha dizendo para todos: Deus cuida de mim, Deus vai guardar a minha vida, seja eu preso, seja eu torturado, seja eu até morto pelos meus inimigos. Dietrich Bonhoeffer volta para a Alemanha em 1943, e o que acontece com ele? É prisão. Ele é preso. Assim que chega na Alemanha, e essa prisão faz com que ele comece a escrever cartas para os pastores na Alemanha, cartas de encorajamento, cartas dizendo: igreja, se volte para Deus, não abrace regimes que não procedem da graça do Senhor, que não adoram a Deus, que não louvam os valores cristãos. E lá em 1945, meus irmãos, quando Berlim é invadida pelos aliados, quando Hitler percebe que já tinha perdido a guerra, que não tinha mais jeito, Hitler dá uma ordem para os seus generais, para os seus subalternos, dizendo assim: executem todos os opositores do regime, executem principalmente os prisioneiros nos campos de concentração. E Dietrich Bonhoeffer era um dos principais nomes dessa lista. Ele morre enforcado no campo de concentração, e poucas semanas faltando para a rendição da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer é enforcado e prestes a morrer. Pouco antes de morrer, ele vira para todos os prisioneiros que estão ali na frente dos soldados e ele diz assim: esse parece ser o meu fim, mas para mim é apenas o começo, porque eu sei que a vida aqui vai acabar, mas Jesus me aguarda com seus braços abertos lá no céu. Este parece ser o fim, mas para mim, ou seja, leia-se, para mim que tenho a esperança de uma vida além desta, é apenas o começo de uma vida sem perseguição, sem sofrimento e sem dor, porque Jesus me aguarda no céu. E semelhantemente, Bonhoeffer e tantos outros foram apenas homens que viveram debaixo de perseguição por conta da sua fé, mas imensamente usado como apóstolo Paulo, em meio aos sofrimentos e prisões, tudo para que o Senhor fizesse progredir o Evangelho.
para que Deus executasse os seus propósitos de levar a sua palavra a toda a criatura. É a mesma coisa se a gente pensar que Paulo diz no versículo 12, quando ele diz que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para que o Evangelho progrida de cidade em cidade, de nação em nação. Quando Paulo escreve isso aqui que a gente acabou de ler, ele não escreve deitado numa rede, não escreve hospedado num resort, não escreve na praia bebendo água de coco, mas ele escreve dentro de uma prisão domiciliar. Conforme Atos 28, Paulo está preso em Roma, ainda tem que pagar o aluguel da casa que ele está preso, por causa da pregação do Evangelho, por causa da perseguição. Mas escreve essa carta à igreja em Filipos, com o coração assim aberto, cheio de alegria, cheio de gratidão, mandando esses crentes se alegrarem no Senhor, com o coração que consegue enxergar a graça do Senhor, mesmo no meio de uma prisão, que consegue ver a competência de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, mesmo numa hora muito difícil, onde tudo parece que está dando errado para a igreja de Cristo. Ele diz aos filipenses: irmãos, eu quero cientificar vocês que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está preso, mas não deixa de pensar em Deus. Os crentes em Filipos e também de outros lugares, ao saberem da notícia da prisão de Paulo, viram na prisão dele uma tragédia. O pastor está preso, o missionário está preso. O que vai ser agora da obra? O que vai ser agora da igreja se o pastor está preso? É Paulo, um dos principais líderes da igreja, alguém que está promovendo pelo Espírito Santo o progresso do Evangelho no mundo gentio, de cidade em cidade, alcançando tanta gente para Cristo, foi preso. É o drama do coração de muitos crentes que viviam ali, especialmente dos crentes da cidade de Filipos, que foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. E aí Paulo vira para eles e fala: meus irmãos, eu quero cientificar vocês que tudo que me aconteceu está contribuindo, não é perda, é ganho. E quem ganha não somos nós, quem ganha é Cristo. O pastor pode estar preso, mas a palavra do Senhor não está aprisionada. As coisas que me aconteceram são coisas boas para o progresso do Evangelho. E as coisas que aconteceram, que Paulo diz aqui, são coisas ruins. São coisas ruins, são tragédias que aconteceram na vida de Paulo. A vida de Paulo, como a gente sabe, lendo o livro de Atos, foi uma vida repleta de muitas dificuldades, porque Paulo se dedicou a ser um missionário de Cristo. Ele levou aflições, privações, açoites, perseguições, suportou um naufrágio, é preso, está indo para Roma no navio, esse navio afunda, ele desemboca na ilha de Malta, e lá em Malta, ele é picado por uma cobra, e ele chega em Roma preso, e ele vira para essa igreja e diz: meus irmãos, tudo isso que me aconteceu, não é a morte do Evangelho, tudo isso que me aconteceu, as coisas ruins, essas circunstâncias difíceis,
tem contribuído para o progresso do Evangelho. A gente julga com os olhos, Deus julga pelo seu Espírito. O ser humano pode enxergar a vida com óculos escuros, Deus enxerga o mundo e o seu plano e a sua missão com olhos bem abertos e com lentes muito claras, porque Ele é a verdade. Ele dá exemplos, então, nos versículos 13 e 14, ele dá dois exemplos marcantes aqui, de como que as coisas que aconteceram ruins para ele, que lhe causaram sofrimento, antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E note bem o que ele fala no versículo 13: as minhas cadeias em Cristo. As minhas cadeias, os meus grilhões, as minhas algemas, a minha prisão em Cristo. Paulo está dizendo assim: eu sei que eu sou inocente, eu sei que eu fui preso não porque eu sou um bandido, não porque eu estou ferindo a lei de Deus, mas eu fui preso por fazer o que Deus manda, pregar o Evangelho a toda criatura e lhe fazer discípulos. Eu sei que eu sou inocente, estou sendo injustiçado, mas as minhas cadeias não pertencem a César, não pertencem ao Império Romano, não pertencem aos soldados, mas pertencem a Cristo. As minhas cadeias em Cristo. Não foi Roma que me prendeu, muito menos a inveja dos judeus, mas foi a providência do Senhor Jesus que me fez ser quem eu hoje estou sendo, um prisioneiro de Cristo, um embaixador em cadeias. Paulo usa a sua famosa expressão nesse versículo: em Cristo. Em Cristo. Expressão que ele usa inúmeras vezes nas suas cartas. Em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, não é isso? Agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus em Cristo. E agora ele fala: as minhas cadeias em Cristo, porque estar em Cristo não é apenas sobre salvação, não é apenas sobre santificação. Estar em Cristo não é apenas sobre ser adotado como filho de Deus, mas estar em Cristo é também sobre sofrimento, sobre compreender lutas, sobre compreender o que Deus está fazendo por trás dos nossos sofrimentos. E ele vai: as minhas cadeias em Cristo, a notícia da minha prisão, o fato de eu estar preso, se tornou conhecido. As minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E por que isso é uma bênção? E por que isso faz o Evangelho progredir? Meus irmãos, a guarda pretoriana é a tropa de elite do Império Romano. É uma espécie de forças especiais. É a guarda pessoal de César, principalmente. Estudando a história do Império Romano, a gente vê que os pretorianos, eles eram soldados, eram militares que funcionavam como polícia secreta de Roma, que praticavam espionagem, que eram assassinos secretos dos inimigos do Estado. Eram pessoas importantes, eram pessoas bem pagas, muito influentes, que andavam pelos palácios de César com a tranquilidade. Eram pessoas respeitadas e que estiveram na história por trás da ascensão e da queda de muitos imperadores em Roma, os pretorianos. Se você assistiu o filme Gladiador, que eu sei que você assistiu,
você vê esses soldados com armaduras pretas e com capas azuis, protegendo o imperador nas batalhas. Esses são os soldados pretorianos. Paulo está em prisão domiciliar em Roma, e todos os dias, diz Atos 28, que Paulo está preso dentro de uma casa, e todos os dias fica um soldado vigiando ele, tomando conta dele, e esses soldados vão se revezando todos os dias, né? E eles vão olhando para Paulo, e Paulo vai conversando com eles. E Paulo, preso em Roma, em vez de ficar chorando, em vez de ficar se lamentando, em vez de ficar ali maldizendo a vida, dizendo: soldado, eu estou aqui, a minha vida é uma desgraça, eu sou uma pessoa terrível, ele não perde tempo. Tem soldado aqui, evangelho nele. Tem gente aqui comigo, vou falar do amor de Deus. Tenho companhia comigo. Soldado, você sabe quem é Jesus? É o que ele diz aqui nesse texto. E esses soldados começavam a perceber que aquele preso que está ali não é um bandido de Roma como outro qualquer. É alguém diferente. É alguém que tem coisas boas para dizer, que tem notícias, que tem uma visão sobre Deus que os outros não têm. E com o tempo, vigiar Paulo não era uma coisa assim chata, monótona, vigiar esse tal de Paulo. E Paulo está dizendo que no final disso, os soldados, a guarda pretoriana, os demais membros do palácio de César e certamente toda a cidade estavam evangelizados. As minhas cadeias em Cristo, versículo 13, se tornaram conhecidas de toda essa gente importante, essa gente que, se for alcançada pelo Evangelho, vai levar o Evangelho adiante com uma força enorme para alcançar outras vidas. Toda a guarda pretoriana está evangelizada, todos os demais membros do palácio estão evangelizados. Em Filipenses 4:22, quando Paulo termina essa carta, ele diz para os crentes em Filipos: os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Filipenses 4:22 diz isso. Os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Versículo 14, Paulo também diz: e além disso, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por causa das minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, não todos, mas a maioria dos irmãos enxergaram a prisão de Paulo não com os olhos da tristeza, mas com os olhos da fé, e viram o propósito de Deus com aquilo. A palavra estimulados no Senhor traz uma ideia de uma confiança que tranquiliza e que coloca a pessoa para agir. Essa é a ideia de estimulados. Ou seja, os crentes em Roma, principalmente os crentes em Roma, começaram, sabendo que o apóstolo Paulo estava preso, começaram a se levantar e a pregar a palavra de Deus, sem aquele medo do que vai acontecer, sem aquela timidez, sem covardia. A palavra usada aqui para traduzir desassombro, que está no texto, é a palavra afobia, ou afobos. A palavra fobo em grego é medo, phobos é medo. Então ele está dizendo o seguinte: a maioria dos irmãos, estimulados pelas minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus com menos medo das consequências que podem acontecer com eles, sem ficar pensando: será que se eu pregar a palavra eu vou ser preso também igual Paulo? Paulo diz que o raciocínio é o contrário: eu vou pregar a palavra porque eu sei que Deus tem um propósito nessa cidade. E a gente olha para esse texto, irmãos, e pensa numa coisa que é muito importante de ser entendida por todos nós: é que o sofrimento não é para a nossa morte,
é para a glória do Senhor. Esse texto nos mostra que os sofrimentos, as coisas que nos acontecem também, têm propósito do Senhor em todas elas. E Deus toma para si um propósito de Ele mesmo ser glorificado através das coisas que acontecem conosco, sejam elas coisas boas, sejam elas coisas ruins. Deus sempre tem um propósito de fazer progredir o seu Evangelho na nossa vida e através das nossas vidas. E por isso nós podemos dizer com toda certeza que o sofrimento é uma grande escola de missionários. O sofrimento é uma grande escola de missionários que nos ensina essa verdade de que o Senhor usa os sofrimentos da nossa vida para fazer com que o seu nome seja conhecido e louvado. Tem 3 coisas que a gente tem que entender sobre essa escola de missionários, que é o sofrimento nas mãos de Deus. Primeira delas, meus irmãos, se você tiver uma folha aí na sua frente, escrito anotações do sermão, você pode anotar essa primeira lição. O sofrimento, que é essa escola de missionários nas mãos de Deus, é uma escola, irmãos, que nos ensina quem é o centro de todas as coisas. O sofrimento nas mãos de Deus nos ensina quem é o centro de todas as coisas. Por quê? Paulo está preso. Paulo, depois de muito sofrimento, ainda é preso. Talvez com a sua mão doendo ainda, com a picada da cobra lá em Malta, seu corpo cheio de cicatrizes, de açoites, e a sua preocupação, aquilo que toma tempo dele, não é escrever uma carta para Filipos dizendo: ai, meus irmãos, olhem por mim, eu estou sofrendo muito. A sua preocupação em Cristo e pelo Espírito Santo é dar a notícia, cientificar. Fiquem vocês sabendo que os meus sofrimentos, que a minha prisão, não é para a derrota, mas para o progresso do Evangelho. Deus é soberano e eu estou preso justamente para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Traduzindo, Paulo está dizendo para os filipenses que o meu bem-estar é secundário, mas o progresso do Evangelho é prioridade. E se Deus usa a minha prisão para que pessoas se convertam, se Deus usa os meus sofrimentos para que almas sejam resgatadas por Cristo, então está tudo certo, então está tudo bem. As coisas que parecem que estão ruins, estão indo muito bem. Eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, se é assim que você pensa também quando as notícias ruins chegam até você. Se a gente tem esse costume, esse hábito de pensar quando os problemas da vida se levantam, quando as tempestades aparecem, quando a nossa fé é provada, quando somos desafiados, é assim que nós estamos pensando também? Será que Deus está usando a minha luta para que haja quebrantamento no meu lar? Será que as minhas dificuldades não é justamente o ponto que Deus usa para transformar o meu próprio coração? E me fazer entender que eu não sou o centro de todas as coisas, mas que Jesus é o centro de todas as coisas? Nosso problema, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós consideramos e achamos que a nossa vida, que o nosso bem-estar, que a nossa saúde, que o bem-estar dos nossos filhos, que os nossos negócios são o centro onde todas as coisas giram, e que Deus está na periferia de tudo isso para resolver um incêndiozinho aqui, um outro foguinho ali,
um desabamento aqui, mas o ponto gravitacional sou eu, é o meu ego. Eu não posso sofrer. Como nós ficamos ansiosos, né, irmãos? Por causa de saúde, por causa de dinheiro, por causa de negócios, por causa de conforto, ou até por causa de filhos. Como nós ficamos ansiosos e perturbados com notícias ruins. Quanta ansiedade e angústia nós experimentamos pelo simples fato de não sabermos esperar no Senhor confiantemente, mas queremos botar a mão e fazer, e resolver, sabe? É por isso que Deus usa o sofrimento na sua vida. É por isso que Deus usa, que é para mostrar para mim e para você, que nós não somos o centro deste mundo. Ao contrário do que muitos pregam por aí, que você é o centro, que Deus existe para te satisfazer. Você não é o centro. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o centro. O Evangelho, a notícia de que Jesus morreu pelo seu pecado e perdoa você e reconcilia você com o Pai, e isso é o centro da sua vida. E a nossa vida, portanto, é sobre como nós glorificamos a Jesus. Sejam bons os dias, sejam maus e perversos os dias. A nossa vida não é sobre como nós nos satisfazemos, sobre como nós damos muita risada, mas é sobre como nós estamos sendo imitadores daquele que não considerou a sua vida preciosa para si mesmo, mas por todos nós o entregou, que é Jesus, para que eu e você nos gloriemos e nos alegremos somente na cruz de Cristo. Paulo diz em outra carta: quanto a mim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Você não é o centro do mundo, meu irmão, me permita te dizer isso, e eu sei que você sabe disso, mas o seu coração tem que saber também. Eu sei que com a sua mente você consegue falar isso. Eu não sou o centro do mundo. Mas o que Jesus quer é que você afirme isso quando o boletim médico aparece. Quando você acessa a sua conta bancária e vê ali poucos dígitos, que você diga: Jesus é o centro da minha vida. Quando você é perseguido no seu trabalho, quando você escuta palavras duras de clientes que você atende, que você investe tempo, quando você enfrenta dificuldades com seus filhos, é ali que Jesus quer que você diga: você não é o centro, mas Jesus, o Filho de Deus, e o seu glorioso Evangelho, e a glória do seu nome, é o que precisa estar em evidência na minha vida. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A minha vida tanto faz, contanto que o Evangelho progrida. É o que Paulo diz aos Filipenses. Eu sofri, mas a causa de Cristo não está perdida. A causa de Cristo é a prioridade. E louvar a Deus em momentos assim é coisa que nós só vamos conseguir fazer, irmãos, se estivermos em Cristo e guiados pelo seu Espírito. O sofrimento é uma escola de missionários que nos ensina que nós não somos o centro de todas as coisas, mas que Jesus e o seu precioso Evangelho é que são o centro da nossa vida. Amém? Tem mais. Segunda coisa, essa escola de missionários, que é o sofrimento, nos ensina também como testemunhamos o Evangelho. Como nós testemunhamos o Evangelho.
E quando Paulo escreve esse texto, ele escreve dizendo que está na cadeia, porque Deus colocou ele ali para ser um instrumento de salvação de muitas pessoas em Roma. Então ele fala da guarda pretoriana, ele fala de muita gente que foi alcançada pelo Evangelho. Ele fala: eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui, para que Deus seja conhecido aqui através da minha prisão. E o que é interessante não é só o que a gente lê. O que é interessante é o que a gente não lê. Você não lê no versículo 13, por exemplo, no versículo 14, que ele dá exemplos, você não lê uma única lamentação sequer, sabe? Uma única tristeza. Eu estou aqui, o Evangelho está progredindo, mas eu estou aqui sofrendo. Você não lê isso no texto. Paulo se entende como prisioneiro de Cristo, ele se entende como uma pessoa que está presa porque Deus quis. Não foi o diabo, foi Deus. Paulo entende assim. Crente no Senhor Jesus, meus irmãos, não crê em sorte. Crente no Senhor Jesus não crê em azar. Crente no Senhor Jesus não tem medo de olho gordo, de sexta-feira 13. Crente no Senhor Jesus não tem essa baboseira de eu decreto, eu determino, eu proíbo e não sei o que. Crente no Senhor Jesus brada com todas as suas forças: eu creio num Deus soberano, imutável, cuja vontade está acima de todos e de tudo. É isso que um crente no Senhor Jesus verdadeiro faz. Paulo diz: é o Senhor, não é o diabo, não são os homens, não é César, não é a macumba, não é o despacho, não é a inveja dos outros que dirige o meu destino, por pior que seja a minha situação nesta prisão. É Deus quem dirige o destino de um crente, por pior que seja a circunstância da sua vida. Por isso que você e eu não lemos nesse texto uma única lamentação. A gente só lê palavras de um homem que entende a graça do Senhor, que entende que o fato de estar preso ali é providência do Senhor, entendendo a graça do Senhor, e ao entender a graça do Senhor, ele aproveita a oportunidade, ele age como um estrategista, ele abre a boca para testemunhar Jesus Cristo na sua prisão. Toda a guarda pretoriana é evangelizada e os demais membros do palácio. Falar que a gente ama a Deus, meus irmãos, nos dias fáceis da vida é muito fácil. Agradecer a Deus quando tudo vai bem é a coisa mais fácil que existe. Mas e nos dias difíceis? E no meio da luta? E no meio das provações? Você canta esse hino que você cantou nesse culto? Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, refúgio na tribulação. Você canta isso no seu coração? Você tem essa capacidade? O nosso Deus nos mostra o seu glorioso evangelho, a notícia de que Jesus deu por nós a sua vida, perdoando o nosso pecado, meus irmãos. Isto é para ser proclamado até nos dias mais difíceis que nós vivemos. Recentemente, o Senhor tomou para si, o Senhor levou para si uma irmã muito crente, muito influente, até nas redes sociais, uma senhora, que foi a irmã Marlene Guerrato, que muitos de nós a conhecemos, o seu trabalho evangelístico, uma senhora que levou muitas pessoas a Cristo, e ela conta o seu testemunho, dizendo que no dia que o seu marido tinha morrido, ela era uma jovem de 30 e poucos anos, com 10 pessoas dentro de casa para sustentar, e chega a notícia a ela
através do seu cunhado, de que o seu esposo não ia voltar mais para casa, tinha morrido. E ela conta que quando soube da morte do seu marido, ela é uma jovem de 30 e poucos anos, ela entra no quarto, ela diz assim: filhos, fiquem aqui, eu vou entrar no quarto, eu vou orar. E ela começa a orar dizendo: Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela vida do meu marido, eu quero te louvar por todos esses anos que nós vivemos juntos, e eu quero te louvar na hora da dor, eu não quero te louvar apenas na hora da alegria, eu quero te agradecer e bem dizer o seu nome. E quando ela termina de orar, ela se volta para os seus filhos e fala: queridos, papai não vai voltar, vamos chorar aqui todo mundo. E ela começa a chorar, e o Senhor levou ela recentemente, meus irmãos. Isso também nos mostra como que Deus usa os sofrimentos que nós passamos para nos ensinar a ser missionários. Deus usa em Cristo os nossos sofrimentos para fazer com que a gente aprenda a louvar a Deus diante das pessoas quando tudo vai mal. Você louva a Deus diante dos outros quando tudo vai mal na sua vida? Ou o seu louvor é apenas fruto de alegrias terrenas? Paulo está alegre na prisão, a guarda pretoriana está conhecendo o Evangelho e está levando esse Evangelho para todos os membros do palácio. A sua alma, Deus pergunta a você nessa manhã, a sua alma se alegra e bendiz o nome do Senhor em tempos difíceis? Ou só em tempos fáceis? Deus usa o sofrimento para nos ensinar como testemunhar o Evangelho, como enxergarmos não o drama da nossa vida acima de tudo, mas o que Deus está fazendo em nós e através de nós, através dos sofrimentos, das coisas que nos acontecem todos os dias. Amém? Para fechar, irmãos, essa escola de missionários também nos ensina a coragem que vem do Senhor, o estímulo que vem de Deus, a força que vem de Deus. Porque Paulo está preso, a guarda pretoriana é evangelizada. Porque Paulo está preso, a igreja começa a se levantar e pregar o Evangelho com coragem. Eles podiam ter ficado com medo, eles podiam ter ficado calados, desmotivados, porque o pastor está preso. Mas como o sofrimento é uma escola de missionários, Paulo diz aos Filipenses que os crentes estão pregando a palavra com mais coragem, e isso porque foram encorajados no Senhor com a notícia da prisão de Paulo. A prisão do pastor que plantou a igreja de Filipos, que é Paulo, fez com que os crentes não se desunissem nem se desmotivassem, mas começassem a evangelizar mais e mais. Existe um teólogo do século passado chamado Ray Stedman, e Ray Stedman dizia que uma das melhores estratégias missionárias que existem é prender os pastores, é botar os pastores na cadeia. Ele diz isso: prendam os pastores, a igreja vai se levantar e o Evangelho vai progredir. Amém, irmãos? É isso. Amém? Prendeu o pastor? Que história é essa? Pega o nome depois, vamos levar para... Mas ele diz isso. E o que aconteceu em Roma foi isso, né? Porque Paulo está preso, a coragem que vem do Senhor atinge a igreja, e os irmãos começam a fazer a obra com fervor, num momento extremamente crítico, porque os crentes entenderam que existia propósito na prisão do apóstolo Paulo. Isso nos mostra então que os sofrimentos nas mãos do Senhor, as coisas ruins que nos acontecem, é um instrumento para encorajar a mim e a você. O crente que entende isso e se aproxima de Deus tem a vida transformada não pelo sofrimento,
mas por conhecer mais de perto a graça do Senhor e aprender a descansar em Cristo Jesus para todas as coisas. Essa escola de missionários, que é o sofrimento, ensina essa graça, ensina encorajamento que vem de Deus. Paulo vai dizer mais tarde que ele se gloria, que se alegra nas provações e nas suas próprias fraquezas. Nas minhas fraquezas eu me sinto forte, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. A gente não é forte quando a gente é forte. A gente não é forte só quando a gente tem saúde. A gente é forte quando a gente se entende fraco e a gente busca a força que vem do Senhor. Uma igreja antes amedrontada ao saber da notícia de Paulo, e muitos ali certamente foram visitar Paulo na prisão, ao saberem que havia propósito de Deus em o pastor estar preso. Então vamos nos levantar, vamos começar a pregar, vamos parar de ter medo da perseguição. E é isso que acontece com os crentes ali. Eu e você, meus irmãos, precisamos de um encorajamento que o mundo não vai dar, que a filosofia não vai dar, que o governo não vai dar, mas que só Jesus Cristo, pelo seu sangue e pela sua ressurreição e pelo seu evangelho sendo entendido e praticado em nós, é que vai conceder. O que impede você, meu irmão, de cair em choro e desgraça é a graça que vem do Senhor. O que impede você de cair em depressão é a graça do Senhor. O que impede você de tirar a sua própria vida é a graça que vem de Cristo. Sem a graça, todos nós já estaríamos derrotados, abatidos e mortos. Somente a graça que vem de Deus, somente esse encorajamento que no caso da igreja em Filipos, em Roma, em outras cidades é experimentada por causa do sofrimento, da notícia triste, do momento crítico que eles estão vivendo. É o meio pelo qual Deus usa para fortalecê-los. Nós nos sentimos fortalecidos, irmãos. Tenham certeza disso. Nós nos sentimos fortalecidos muito mais nos dias de aflições do que nos dias onde há fartura, do que nos dias em que há alegrias por aí por ali, porque a gente entende que a gente é forte quando a gente é fraco, que a gente é forte quando entendemos os propósitos de Deus no meio dos nossos sofrimentos. Um crente que crê nisso, entende isso, ele se levanta e se fortalece. Um crente que não entende isso, ele pode até crer em Deus, mas ele vive com o inferno preso dentro do peito, e somente a graça de Deus é que pode libertá-lo dos maus pensamentos. 3 coisas que o Senhor quer para você e para mim nesta manhã, para que a gente pratique, para que a gente aplique no coração. Primeira delas, irmãos, se o sofrimento da vida é uma escola de missionários, primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ser um missionário, alguém que testemunha o amor de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é remover a sua vida do pedestal. A primeira ordem de Jesus para você e para mim é: remova a sua vida do pedestal, do centro, porque se nós vivemos é para o Senhor que nós vivemos. Mas se nós morremos, é para o Senhor que também nós morremos. E seja vivendo ou morrendo, nós já somos do Senhor, para todo sempre. E não é desejo de Deus que a nossa vida seja um fim em si mesmo. Não é desejo de Deus que a gente idolatre o nosso próprio ego. A gente vive numa sociedade, numa civilização que idolatra o próprio ego. Deus nos mostra que o nosso ego é nada perto da sua presença, que Jesus é o centro das nossas vidas, que tudo converge para Ele, até mesmo os dias difíceis pelos quais nós passamos, é para a glória do nosso Deus
e é para Cristo ser glorificado no nosso coração. Portanto, meu irmão, remova a sua vida do pedestal. Pare de achar que tudo sempre tem que estar bem com você. Vai haver dias que Deus vai fazer com que a sua vida não esteja bem, só para que você se humilhe, só para que você se quebrante, só para que você reconheça quem é que renova a sua vida, quem é que cuida da sua vida. Remova a sua vida do pedestal, em nome de Jesus. Segunda coisa que Deus quer de mim e de você: você remove a sua vida do pedestal, e Deus quer que você confie mais na soberania do seu Deus. Confie na soberania do seu Deus. Todas as coisas que acontecem conosco têm um propósito muito bem definido e decretado antes da fundação do mundo, meu irmão. E a vontade de Deus na nossa vida é para nos abençoar, mas é para abençoar outras vidas através de nós. O plano de Deus traçado para a nossa vida não é apenas para que aos nossos olhos a gente ache que a nossa vida está progredindo, mas é principalmente para que o Evangelho, a mensagem, a notícia, a palavra da vitória em Cristo Jesus seja algo efetivado no nosso coração e que progrida através do nosso exemplo na convivência com outras pessoas. Confie na soberania do seu Deus. Ele já está no controle. Pare com essa coisa de dizer: Deus vai me dar a vitória. Deus já te deu a vitória. A vitória já veio há 2000 anos numa cruz, onde esse Deus visitou a história, onde esse Deus morreu por você, onde Deus redimiu você, está redimindo todas as coisas que estão ao nosso redor, onde haverá um dia que esse Deus vai voltar e vai enxugar toda lágrima, todo sofrimento, e todas as coisas serão uma só com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus é competente. Não diga a Ele o que Ele tem que fazer. Deus é competente. Não fique dizendo que você proíbe, que você determina, que você decreta. Ele é que decreta, Ele é quem decide, Ele é quem proíbe, Ele é quem repreende todas as coisas. Deus é competente, perfeitamente competente. Não ore a Ele na sua oração como se Ele estivesse voando ou viajando. Deus sabe o que você vai dizer para Ele. Em vez de você orar com tanto desespero e pânico, comece a orar dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E repita isso várias e várias vezes, até que um dia, quem sabe, eu e você aprendamos a orar de verdade. Terceira coisa que Jesus quer então de mim e de você é que a gente busque força apenas na graça do Senhor. Buscar força não é buscar na nossa inteligência, não é buscar em nós mesmos, não é confiar no nosso próprio ego, não é dizer eu sou mais eu, não é dizer eu que sei os pensamentos que tenho e os planos que tenho. Buscar força em si mesmo é tolice, é perda de tempo, é pecado, não faz parte do plano de Deus, mas somente da graça divina do Senhor Jesus é que vem encorajamento para a nossa vida. E nós precisamos ser humildes para reconhecer isso. E nós precisamos abrir o nosso coração de verdade para Jesus, para entender isso. Mesmo que a gente seja convertido, mesmo que a gente já tenha recebido no nosso coração Jesus como Senhor e Salvador, Ele quer que você abra o seu coração para Ele, em todas as áreas da sua vida, e especialmente quanto aos planos que você tem, quanto às coisas que te acontecem, contra todas as coisas que angustiam o seu coração neste dia. Nós só estaremos libertos, meus irmãos, se procurarmos aquele que nos liberta. Se aquele que nos liberta for um conosco, e Ele viva
através de nós e a gente crucifique o nosso eu naquela cruz, aí você pode dizer: eu creio que Jesus vive, eu creio no amanhã, temor não há, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Que Ele abençoe você, que Ele cuide de você, que Ele ensine você a ser um missionário que aprende, que estuda na escola do sofrimento para a glória de Deus.